Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para ler um texto da irmã Cleilma Ricker. Ela escreveu um texto chamado Vivendo o Discipulado a Toda Prova. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E, obviamente, eu não escrevi uma linha desse texto. Então, o que eu vou fazer? Vou estudar com os irmãos e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Na minha aqui, humildade, lembrando sempre que eu não tenho nenhum estudo teológico. Eu, como os irmãos, faço meu devocional, faço junto com os irmãos e aprendo todos os dias com os irmãos também, tá bom? Então, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nós possamos entender o que a palavra vai nos dizer. Senhor Jesus, que nós possamos aprender hoje sobre o discipulado, que possamos colocar em prática, que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Perdoa, Senhor, quando somos relapsos, quando não compreendemos ou não queremos colocar em prática aquilo que Tu nos ensinas. Faz-nos melhores cristãos, melhores seres humanos. É o que te pedimos, em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então vamos lá. O nosso conteúdo bíblico, nossa porção bíblica de hoje, está em Mateus 28, versículos 16 a 20. Todo mundo que frequenta uma igreja evangélica conhece bem esse texto, né? A gente chama do grande discipulado, a grande comissão. Mas hoje nós vamos estudar numa outra orientação, né? Não vamos focar na grande comissão. Então, sempre a Bíblia se revela e sempre ela traz uma nova lição. Então, nós temos que estar com o coração aberto para aprendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar, tá bom? Então, vamos lá, Mateus 28, de 16 a 20. Vamos lá. Então, os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém? Bem, irmãos, então nosso texto chama-se Vivendo o Discipulado a Toda Prova. E os versículos escolhidos pela irmã Cleilma Ricker são os 19 e o 20, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os. Estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Ora, desde o início do seu ministério, Jesus Cristo ensinava, curava, pregava, enquanto ele ia investindo tempo na vida dos seus discípulos. Então, não era bagunçado assim, tipo, eu só vim para ensinar, pregar, não. Ele estava fazendo um discipulado, ele estava ensinando o que ele esperava que os discípulos dessem continuidade quando ele fosse embora. E o exemplo de Jesus, o amor que ele tinha pelas almas, a paixão que ele tinha pelas almas perdidas, foi causando um grande impacto ao longo de toda a história, que talvez hoje, mais do que nunca, se fale e se invista tanto em treinamentos para discípulos e em discipulado. Mas afinal, pensa aí na sua cabeça, o que é ser discípulo? O que é preciso ter para ser um discípulo? Será que qualquer um pode ser um discípulo? O que você acha? Pensa aí. Bem, a primeira coisa que é importante que você saiba, que o discípulo ele se destaca, ele é diferente das pessoas da multidão, né? Por quê? Porque ele se aproxima do mestre para aprender. Então, ele não é como qualquer um, não é como diz outra boiada, né? Não, ele se destaca, como está em Mateus 5:1. Diz assim, ó:
Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. Então eram pessoas que estavam destacadas da multidão, não eram iguais a todos os demais. E aqui a diferença que eu faço não é se Jesus amava mais ou amava menos. Não, o amor de Deus é igual para todas as pessoas. Mas os discípulos eram pessoas que se destacavam. Bem, isso é importante saber, né? Mas a gente também tem que estar atento e entender que ser discípulo quer da gente algumas condições, como abrir mão do seu bem-querer, né? Eu quero tudo de bem para mim, eu quero isso para mim, tudo para mim, o egoísmo. Não. Então você quer ser discípulo? Você vai abrir mão daquilo que você quer. Você tem que se negar, né? Eu mesmo não estou valendo nada porque eu estou trabalhando para Jesus, eu estou trabalhando para as pessoas, então eu tenho que me negar quem eu sou para me dedicar ao outro, me dedicar ao Senhor. E como diz Jesus, tomar a cruz, a sua própria cruz e seguir a Jesus, como está em Mateus 16, 24, que diz assim, olha, se alguém, Jesus dizendo, né? Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Isso é se negar, né? Abrir mão dos seus interesses. Ou como está escrito em Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz assim, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Então você vê que é abrir mão de si. Outra coisa que isso também significa é abrir mão dos seus desejos, dos seus planos, dos seus projetos pessoais e se submeter inteiramente à vontade de Jesus Cristo. Então, antes de fazer qualquer discípulo, é preciso que você seja um discípulo, né? Se você não sabe para que direção vai, qualquer direção serve. Agora, se você sabe que está caminhando para Jesus e quer aprender com Jesus, aí é importante que você aprenda para que você possa ensinar. Porque se você não aprende, não pode ensinar. Então é aquilo, as pessoas só podem oferecer aquilo que elas têm para oferecer. Então é fundamental que primeiro, antes de fazer um discípulo, você tem que ser um discípulo de Jesus, tá bom? E o que o discípulo faz? Ele cumpre a grande comissão que a gente acabou de ler, nas 3 dimensões. Ele vai, assim, no sentido intencional de quê? Batizar com compromisso, ensina com dedicação, vai ensinando o estilo de vida, o que é ideal que se faça no dia, anda, come, chora, sorri, estuda, trabalha, reparte, tudo junto. É um estilo de vida. E aí, além disso, ele busca ser conforme o caráter de Jesus. Então, obviamente, o discípulo não é um ET, não. Ele é uma pessoa como todos os mortais. Só que ele está com o foco em Jesus Cristo e busca ser conforme o caráter de Jesus. É aquilo que a gente discutiu recentemente. Termos forjado a identidade de Jesus Cristo. Permitir que Deus forge em nós a identidade de Jesus. Então, o discípulo forma discípulos, não para si, né? Não forma discípulo para si, para sua fama, para sua alegria, para o seu prazer. Mas ele forma discípulos para o Mestre. Como está em Marcos 3, 13 a 15. E diz assim, depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar e pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Amém? Então, irmãos, tenha isso na sua mente. O discípulo cumpre a grande comissão, mas um discípulo só pode fazer discípulo se ele mesmo for discípulo. Então, não pode ser, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Nós temos que ser exemplos para que possamos ensinar a respeito de Jesus aquilo que nós
também aprendemos, tá bom? Nosso manancial termina assim, ó. O discípulo aprende com Cristo, aponta para o Cristo e faz discípulos para o Cristo, conforme o caráter de Cristo. Amém? Eu me despeço aqui com o meu abraço diário fraternal de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, irmãos. Ó, parece um laço. Quero também que vocês tenham em mente que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão suas forças renovadas, como está lá em Isaías 40:31. E lógico, vão viver o seu discipulado a toda prova. Eu me despeço com a palavra de ordem, que é gratidão.